Se você acompanha o mercado de tecnologia, provavelmente viu a notícia que caiu como uma bomba no Vale do Silício recentemente. A Klarna, aquela gigante sueca de pagamentos, decidiu demitir os seus softwares. É isso mesmo, eles não demitiram apenas pessoas, eles demitiram a Salesforce e o Workday. Eles trocaram gigantes do SaaS, ferramentas que custam milhões de dólares por ano, por uma solução interna construída com inteligência artificial. E o resultado disso? Uma economia projetada de dezenas de milhões de dólares e processos que ficaram mais rápidos e não mais lentos. Por que eu estou começando esse vídeo com essa história? Porque por quase uma década a gente foi treinado a acreditar num mantra: não reinvente a roda. Disseram para você que construir software internamente era coisa do passado, que era caro, lento e perigoso. Disseram que o futuro era assinar 50 ferramentas diferentes, pagar 50 boletos mensais e rezar para que elas conversem entre si. Mas o vento mudou. Hoje, nós estamos vivendo o que o mercado chama de SaaS Fatigue, a fadiga do software por assinatura. Empresários estão olhando para suas planilhas de custos e percebendo que estão pagando o preço de um prédio próprio, mas continuam morando de aluguel num apartamento apertado. E a pergunta de mais de $1 milhão que vamos responder hoje é: onde está a linha que separa o momento de contratar uma ferramenta pronta do momento de construir a sua própria tecnologia? Nós somos a Areópagos e fazemos os nossos clientes faturarem mais utilizando tecnologia de ponta, que permite acelerar os processos internos com corte de custos e automação escalável através de IAs agênticas. Então, respiramos a construção de tecnologia, mas a resposta honesta para essa pergunta pode salvar ou quebrar o caixa da sua empresa nos próximos 2 anos. Fica comigo nesse vídeo até o final que vamos desmontar essa equação agora. Vamos começar sendo justos. O software pronto, o famoso SaaS, Software as a Service, salvou o empreendedorismo moderno. Imagine o cenário: você vai abrir uma operação de logística amanhã, você precisa emitir nota fiscal, controlar o ponto dos funcionários e ter um CRM para vender. Se você decidir construir tudo isso do zero, sinto te informar, mas você não é um gênio, você só está despreparado. Nós sempre falamos isso para os parceiros que chegam até a nossa consultoria. No início da jornada, ou quando a dor é genérica, o remédio deve ser genérico. O SaaS te vende algo mais valioso que o código, ele te vende melhores práticas. Quando você contrata um CRM, como o HubSpot ou o Salesforce, você não está comprando apenas um banco de dados de clientes. Você está comprando a metodologia de vendas que milhares de empresas validaram. O software te ensina a trabalhar. Nessa fase de maturidade, a velocidade é o único ativo que importa. A gente chama isso de time to market. Se o seu negócio fatura até um certo teto, ou se o processo que você quer resolver é algo padrão do mercado, como contabilidade ou RH, construir software é queimar dinheiro. Nós temos uma consultoria interna aqui na Areópagos justamente para isso. Às vezes, o cliente chega querendo construir uma nave espacial para controlar tarefas. A gente olha e diz: não, vamos implementar o ClickUp ou Gira, vamos entregar isso via API e você vai gastar 1% do que gastaria desenvolvendo. Mas é aqui que começa o problema. O SaaS é maravilhoso até o dia que ele deixa de ser uma ferramenta e vira uma âncora. Existe um fenômeno silencioso acontecendo agora. As empresas contrataram tanto software que criaram o que chamamos de Frankenstein digital. O dado do cliente está no software A, o financeiro está no software B e o estoque no software C. Ninguém se fala. E aí, você cai na armadilha do custo marginal. Começa barato, $10 por usuário, mas aí a sua empresa cresce. De repente, você tem 200 usuários. De repente, você precisa daquela funcionalidade Enterprise, que custa o triplo. Quando você vê, o seu custo de TI ultrapassou o custo do seu escritório físico. E o pior, o software não faz exatamente o que você precisa. Você está dobrando seus processos para caber na ferramenta, quando a ferramenta deveria se dobrar aos seus processos. Recentemente, outro gigante do mercado fez um movimento brusco. A 37 Signals, dona da Basecamp, liderada pelo David Heinemeier Hansson, decidiu sair da nuvem. Eles fizeram o Cloud Exit. Eles pararam de alugar servidores da Amazon e compraram os próprios servidores. A economia, $10 milhões em 5 anos. O que isso nos ensina sobre construir versus contratar? Ensina que existe um ponto de virada na escala. Construir o próprio software, o que chamamos de desenvolvimento proprietário, é uma declaração de soberania. Imagine que você é uma empresa de logística e seu diferencial é entregar em 2 horas. Nenhum software de prateleira no mundo foi desenhado para o seu modelo específico de 2 horas. Se você usa o mesmo software que o seu concorrente, onde é que está a sua vantagem competitiva? Todos usarem a mesma ferramenta, todos têm o mesmo teto de eficiência. Quando nós, como software house, entramos para construir uma solução, o objetivo não é apenas criar um sistema, é criar um ativo intelectual. Quero que você pense nisso como a diferença entre alugar um apartamento e construir uma casa.
No aluguel, SaaS, se a torneira quebra, o dono arruma. É cômodo, mas você não pode derrubar a parede da cozinha para fazer um conceito aberto, por exemplo. Você está limitado pelas regras do proprietário. E se o proprietário decidir aumentar o aluguel em 30% ano que vem, que está acontecendo muito recentemente, você não tem escolha a não ser pagar ou enfrentar o caos da mudança. Quando você constrói o software proprietário, a casa é sua, o terreno é seu, e se você quiser que o sistema de vendas converse com a máquina de café, nós podemos codar isso. Mas a grande virada de chave mental que eu quero provocar em você hoje é sobre valuation, o valor da sua empresa. Empresas que são meras operadoras de software de terceiros valem menos. Por quê? Porque a inteligência não está na empresa, está alugada. Se você constrói a sua própria plataforma, você tem propriedade intelectual. Você tem um ativo que pode ser auditado, valorado e até vendido separadamente no futuro. E você pode dizer, mas desenvolver software é caro, demora meses, dá muitos bugs. Esse argumento, ele era 100% verdadeiro em 2018. Agora, em 2025 e 2026, ele é uma meia-verdade. A inteligência artificial mudou a economia da construção de software. E é aqui que voltamos ao caso da Klarna. O que eles fizeram não foi contratar 500 programadores para escrever código do zero. Eles usaram inteligência artificial para acelerar a construção de ferramentas internas. Hoje, com o uso de copilots, cursor e ferramentas de low-code robustas, o custo e o tempo para construir um MVP caíram drasticamente. O que antes levava 6 meses e custava mais de $300 mil, hoje conseguimos entregar em 3 meses com um custo muito menor, mantendo a qualidade da arquitetura. Isso significa que a barreira de entrada para você ter o seu sistema próprio baixou. Não é mais um luxo apenas para bancos ou multinacionais. Médias empresas hoje estão construindo o que chamamos de middlewares de inteligência. O que é isso? Imagine que mantemos o seu software de contabilidade, porque é chato e burocrático, melhor comprar pronto. Mas construímos uma camada de inteligência proprietária que lê esses dados e toma decisões automáticas para o seu negócio. Estamos vivendo um momento de agentes de IA. Em vez de pagar por um software de atendimento, SaaS, que cobra por assento, construímos um agente próprio, treinado nos seus dados, que roda na sua infraestrutura, sem o custo mensal de uma licença. Essa é a grande diferença técnica que implementamos. Enquanto o mercado tenta te vender IA como funcionalidade dentro de um software caro, nós enxergamos a IA como matéria-prima para você se liberar desses contratos. Mas cuidado com a empolgação. Construir software exige maturidade. Exige manutenção. Código parado apodrece. Se você decide construir, você precisa entender que está adotando um filho, não comprando um carro. Ele vai precisar de cuidado, atualizações de segurança e evolução. Então, como você que está me ouvindo agora decide amanhã de manhã o que fazer? Na Areópagos nós usamos uma matriz simples de decisão. Papel e caneta na mão ou abre o bloco de notas. Separe as suas necessidades em 2 caixas, o Core Business e o Contexto. Caixa 1, contexto. Contextos são coisas que a sua empresa precisa fazer para existir, mas que não diferenciam você dos concorrentes. Emitir um boleto, pagar a folha de pagamentos, enviar e-mail transacional, agendar reuniões. Para tudo isso, contrate SaaS. Não seja o herói, use o que o mercado já faz. Se precisar integrar, nossa consultoria ajuda a conectar as pontas. Caixa 2, o Core Business. Isso é aquilo que faz o seu cliente te amar. É a sua fórmula secreta. É como você precifica seu seguro, como você roteiriza sua entrega, como você faz a triagem do seu paciente. Para isso, construa. Não coloque a alma do seu negócio num software que o seu concorrente pode assinar amanhã por R$ 99. Se você está faturando bem, mas sente que a sua equipe trabalha para o sistema e não com o sistema, esse é um sinal vermelho. Se você precisa de 15 cliques para fazer uma tarefa que deveria levar 1, é sinal de que o software pronto atingiu o seu limite. Se você gasta mais tempo exportando Excel de um sistema para importar em outro, você não tem tecnologia, você tem burocracia digital. A solução muitas vezes é híbrida. O futuro não é construir tudo e nem comprar tudo. O futuro é a orquestração. Nós vemos empresas de sucesso mantendo o ERP da SAP ou da Oracle, mas construindo toda a camada de experiência do cliente e aplicativos móveis, para ter a agilidade na ponta. Para fechar, quero deixar uma reflexão. A tecnologia deixou de ser apenas um departamento de suporte, ela virou o próprio negócio. Seja você uma padaria que escala por franquias ou uma fintech, no fundo, todos nós estamos virando empresas de dados. A decisão de construir ou comprar não é sobre vaidade, é sobre controle. É sobre não acordar daqui a 3 anos com uma carta de renovação de software que subiu 40% e perceber que você não pode sair porque os seus dados estão reféns. Aqui na Areópagos nós jogamos limpo. Se o seu momento é de contratar softwares prontos,
Nós vamos te dizer isso e vamos te ajudar a escolher os melhores. Mas se o seu momento é de dar o próximo passo e construir um legado digital próprio, nós temos os tijolos e a arquitetura para levantar essa casa junto com você. A maturidade digital é saber qual ferramenta usar em qual momento. E para te ajudar a dar esse passo prático agora, eu quero te fazer um convite. Se você sente que a sua empresa está presa nesse limbo, grande demais para softwares básicos, mas com medo de desenvolver algo próprio, acesse o nosso site pelo link que eu vou deixar aqui embaixo e preencha o formulário. Eu vou pedir para a equipe selecionar alguns de vocês para uma conversa rápida de arquitetura, sem compromisso, só para entender se o seu gargalo é resolvível com integração ou se já é chegada a hora de codar. E não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.